Viajantes, como vocês estão por aí? Espero que tenham assistido o último vídeo aqui. Quem não assistiu, deixe como sugestão que vocês assistam lá o vídeo em que eu falo do nosso solstício de inverno e tudo que a gente aprende quando a gente está vivenciando com consciência a estação do inverno. Ainda com um pouco dentro desse raciocínio e para a gente aprofundar algumas temáticas aqui, eu tive muitas conversas essas últimas semanas nos meus atendimentos do lado de cada nave que me fizeram refletir ainda mais sobre esse nosso lugar e a maneira como a gente tem que se posicionar para que a gente verdadeiramente consiga ver se materializando e se realizando na nossa vida aquilo que a gente diz que a gente quer, as nossas curas, os nossos crescimentos, as nossas evoluções. E a gente tem que falar sobre sofrimento para que a gente possa entender isso. Então hoje abrimos o nosso sofá aqui da nave para a gente se aprofundar nessa temática quase que sofrimento versus felicidade e como é que a gente caminha assim no nosso dia a dia para a gente ir efetivamente vendo isso se concluir na nossa vida. Primeiro de tudo, eu acredito que atualmente, no mundo em que estamos terapeuticamente falando, existem zilhões de ferramentas hoje em dia de autoconhecimento e de espiritualidade para que a gente possa mergulhar no nosso mundo interno, se reconectar com as nossas partes perdidas, olhar para as nossas dores, os nossos traumas, né? Mas sempre vejo uma fala das pessoas que chegam até mim muitas vezes desse lugar de falar assim: Aline, mas eu estou há 10 anos na terapia, eu ainda falo desse assunto. Aline, mas eu estou nessa mesma fase, né, do joguinho há não sei quanto tempo, o que eu faço para mudar? E aí eu percebo que existe eu não sei se a palavra, talvez exista uma incoerência, tá? E aí é onde eu falo que o que eu digo que quero versus o que eu realmente preciso fazer para ter o que quero, mas eu acredito que falta também um lugar encarnatório. E quando eu digo isso, eu falo principalmente pelo viés de que as ferramentas holísticas, né, essas nossas práticas terapêuticas, a gente está trabalhando um campo mais sutil, a gente trabalha um campo espiritual, a gente muitas vezes se conecta com outras dimensões, a gente atua em estados alterados de consciência e quando aquela ferramenta acaba, uma sessão que você vai fazer e você volta para o seu dia a dia, o que você fez com tudo aquilo de informação que você recebeu? E aí é onde eu acho que entra os dois pontos que eu quero trazer para a gente refletir. Um sol em câncer, trazendo aí as nossas feridas, trazendo as nossas porções vitimistas, as nossas partes infantis, que não tem como e não vai ter como a gente passar por uma vida sem viver as nossas dores, sem viver os lugares desafiadores, sem viver aquilo que nos faz sofrer em algum nível, tá? Porque eu acredito que todo mundo, a gente passa o sofrimento de alguma forma, né? Todo mundo tem sua dor. E existe uma busca muito grande por essa felicidade. E às vezes eu percebo que existe uma busca por uma felicidade ilusória, que é como se a gente tivesse que correr atrás daquela cenourinha que está pendurada e que quanto mais eu corro em direção àquela cenourinha, mais aquela cenourinha se afasta de mim, como se fosse algo impossível de ser conquistado. E principalmente quando a gente pensa nas filosofias orientais, a gente está falando que o estado de plenitude, que o estado de felicidade, ele só está no aqui e no agora. Aqui e agora. Quando eu inspiro, quando eu expiro e eu sinto meu corpo presente, a minha mente volta para o aqui e agora, é nesse estado que eu encontro felicidade, plenitude. Porque se a gente estiver falando de um passado, eu posso estar falando sim das minhas dores, das minhas mágoas, dos meus ressentimentos, dos meus rancores, dos meus arrependimentos. E nesse lugar eu fico, sofrimento, sofrimento, sofrimento. Em contrapartida, se eu olho para um futuro, eu posso falar o quê? Da minha ansiedade. Será que vai ser? Será que vou conseguir? Será que vou ter preocupações? E aí eu giro sofrimento, sofrimento, sofrimento.
No estado do aqui e do agora, percebam, sugiro que você faça isso aí agora. Inspira, expira. Sente o teu corpo aqui e agora. Aqui e agora não tem nada. Aqui e agora tem esse estado de plenitude, de felicidade plena, que é simplesmente por você se conectar no momento real do aqui, em que é onde você pode fazer alguma coisa, porque no passado não dá mais e no futuro ele ainda vai chegar. E nesse lugar, percebam se realmente tem sofrimento. Percebam se realmente tem preocupação aqui e agora, tá? E vejam que aqui e agora passou, aqui e agora passou, aqui e agora passou. É esse instante, é esse lampejo de presente. Eu levo exatamente, vou lá fazer uma prática terapêutica, né? Vou lá mergulhar numa ferramenta para curar uma dor, para conseguir sair de um emaranhado sistêmico, para me curar de um ciclo repetido, de um bloqueio que eu estou passando na minha vida. Faço isso. Naquele aqui agora eu sinto esses lampejos, mas depois eu volto para o meu dia a dia e como eu coloco isso em prática. E exatamente nesse momento que estamos, por isso que eu quis puxar esse mesmo fio do inverno, que é ótimo. Então, sei lá, talvez eu tive uma compreensão e uma consciência sobre meus dons e talentos, sobre o que eu vim desenvolver, o que eu vim desenvolver nessa existência. Eu me desemaranhei de uma situação ancestral da minha família, vi que eu ainda estava presa numa dinâmica com meu pai, que eu ainda estava brigando com a minha mãe, que eu estava repetindo um padrão de lá de trás. Tudo bem, eu ganhei consciência sobre isso, eu me desemaranhei em algum nível energético, emocional e espiritual, mas quando eu volto para o meu dia a dia, como é que eu coloco isso em prática? E aí, vejam, é o que eu falo para todo mundo, gente, a gente precisa de pés no chão. A gente precisa de realidade, de discernimento, para a gente não ficar muito bagunçado nas nossas fantasias e nas nossas ilusões, de achar que após um processo terapêutico, a minha vida está 100% resolvida. Veja, nunca estaremos prontos. Quando às vezes as pessoas chegam para mim e falam, Aline, quando é que eu vou estar pronta? Eu falo, mas meu Deus, o que é estar pronta, né? Quando você estiver pronta, provavelmente é porque você morreu, você está passando por uma outra dimensão. Enquanto estivermos na condição de ser humano, existindo, acordando, dormindo todos os dias, estamos nos encaminhando. Estamos tendo que lidar com as pedras que aparecem pelo caminho, com os desafios, e como é que eu vou trazendo aquilo que eu acessei num campo espiritual, num campo sutil, num campo emocional, para a minha realidade do dia a dia. Por que eu quero trazer isso para vocês? Exatamente porque nesse período de inverno que estamos, é para a gente ganhar essa realidade mais prática, mais lógica, quando a gente se trata de uma sabedoria mental, de falar assim, olha, ótimo, eu fui lá e destravei uma questão que eu tinha no meu sistema com dinheiro, mas no dia a dia eu vou precisar desaprender o que eu estava viciado, um padrão que eu estava repetindo e me esforçar para criar um novo sistema. Trago aqui, inclusive, o viés da neurociência. O que são as nossas sinapses? São caminhozinhos que se conectam no nosso cérebro que sabem fazer uma coisa. Exemplo, quando você não sabia dirigir. Você entrou no carro no primeiro dia de autoescola e aí você estava lá, meu Deus do céu, como é que eu dirijo, troco de marcha, acelero, freio, puxo o freio de mão, olho o retrovisor lateral, olho o retrovisor de trás, vejo se tem alguém passando por mim, olho para o sinal, vejo o pedestre. A gente acha que a gente vai ficar doido, né? Passa um tempo que temos hoje em dia, gente. Dirijo, tomando café e respondendo o WhatsApp simultaneamente. Então, o que aconteceu? Criou-se uma sinapse, um circuito lá cerebral que entendeu, que aprendeu que tinha que ser feito e que todos os dias ele faz o mesmo caminho. O famoso piloto automático. Então, hoje eu sou capaz de dirigir, tomar o meu cafezinho e responder meu WhatsApp enquanto eu estou freando, acelerando, trocando de marcha, dando seta, olhando o farol, vendo o pedestre atravessar, o cachorro que corre a rua, alguém que me fecha, tudo isso ao mesmo tempo. Pega essa linha de raciocínio e traz exatamente para, por exemplo, comportamentos, padrões, vícios que você tem.
Você criou uma sinapse, um caminho conhecido e que não adianta, vejam, é isso que eu quero que vocês tenham de reflexão. Não adianta você fazer todas as ferramentas terapêuticas e holísticas do mundo, sendo que quando você vem para o dia a dia, você não passa pelo caminho de desaprender algo para aprender um novo algo. E isso é onde eu falo, gente, que é a chamada para autorresponsabilidade. Estou falando de um momento que estamos com o Sol em Câncer, colocando em evidência as dores da nossa criança, as dores do nosso sistema primário, da nossa infância, relacionado à nossa mãe, ao nosso lar, à nossa porção vitimista, criancinha que quer ficar na zona de conforto, versus duas luas cheias em Capricórnio, um Saturno que começou a retrogradar, pedindo o quê? É hora de crescer, de amadurecer, e para que isso aconteça, temos que sair da zona de conforto, temos que sair da inércia. Então não adianta você vir aqui fazer uma ferramenta terapêutica, ficar 10 anos na sua terapia. Aline, nossa, quantas pessoas não chegam para mim, Aline, porque eu já fiz isso, porque eu já fiz aquilo, como é que eu tô no mesmo lugar? E aí eu falo, que horas que você colocou em prática o que você viu em todas essas ferramentas? Porque não é mágica. É mágica e também não é, percebam? Tem todo um processo que acontece maior da nossa compreensão dentro dessa teia divina da vida, mas tem você se autorresponsabilizando pelas suas tarefas. Então, como é que você ganha consciência de que você tinha ali um padrão limitante relacionado ao dinheiro no seu sistema familiar? Você resolve isso e como é que depois você vem para o seu dia a dia? Peraí. Como é que eu vou implementar uma nova crença de prosperidade? O que eu tenho que fazer? Gente, muitas vezes, e eu sempre sugiro em todos os meus atendimentos, é de constelação familiar, de astrologia, de xamanismo, desenho humano, yoga, a pessoa sempre sai com uma lição de casa. E é uma lição de casa prática. Olha, você está falando para mim que você quer mudar isso, então quando você chegar lá na sua casa, você tem que ter uma atitude em direção ao outro isso. A outra coisa que você, ai, nossa, porque eu quero sair dessa relação, não sei o que, muito difícil, tá me fazendo mal, me coloca para baixo. Então tá bom, você vai chegar na sua casa, quais são os passos que você tem que dar para você efetivamente sair da relação. Isso é o que a gente chama de integrar autoconhecimento com espiritualidade. Aqui com muito respeito, e isso é a minha verdade interna e a maneira como eu sigo, espiritualidade sozinha não transforma ninguém. Autoconhecimento sozinho não te leva para transformações profundas. Eu tenho que unir essas duas coisas. É quase como se eu estivesse falando aqui da junção de ciência com espiritualidade. Autoconhecimento com espiritualidade. Porque às vezes do que adianta eu ir lá na minha religião, eu ir lá no meu templo e quando eu saio de lá, eu dou um passo e eu tô atacando uma pessoa. E eu tô desrespeitando uma pessoa com quem eu me relaciono. E eu me desrespeito e eu me xingo. Do que adiantou a minha oração no templo? Falta de autoconhecimento. Do mesmo jeito eu vou lá e fico fazendo terapia 70 milhões de anos e eu não fui olhar a minha conexão com o divino, me curar nos meus campos mais sutis. O que vai acontecer? Alguém te cutuca, estoura a sua dor emocional. Então, como é que a gente caminha junto com autoconhecimento e espiritualidade, colocando em prática o que precisa ser feito? Como é que você assume o seu lugar de autorresponsável, sai dessa porção vitimista? Porque, gente, as minhas últimas experiências são assim, Aline, mas eu terminei de fazer a constelação, olha, fulano veio aqui e ainda não quis, não sei o que, não sei o que, não sei o que lá. Eu ainda passei por essa situação e aconteceu de novo, não sei o que, não sei o que, não sei o que lá. E aí eu olho para a pessoa e eu falo assim, olha, você tá, sei lá eu há quantos anos repetindo esse circuito, repetindo esse padrão, vivendo desse jeito. Agora que você tomou a consciência, entendam, gente, é quase como assim, ó, você estuda 1 ano no 2º colegial, para você fazer provas ao longo desse ano, no final do ano ter as suas avaliações finais e ver se você passa para o 3º colegial, não é isso? Você não entra na escola num dia, no 2º dia você já está na 3ª série, no 3º dia você está na 4ª série, no 5º dia você já está na faculdade.
Não é assim na vida. Por que seria assim com os nossos processos internos? E exatamente do mesmo jeito que na escola você precisa estudar, você precisa entender a matéria, não sei o que, para fazer a prova, passar de ano, aqui é a mesma coisa. Você ganha consciência com uma ferramenta terapêutica. Você volta para casa, a vida começa a te jogar, eu falo para todo mundo. Ô, gente, não sai de um processo terapêutico achando que aí pronto, acabou, né? Aí a vida vai depositar 1 milhão na sua conta, vai mandar o príncipe do cavalo branco, vai constituir a sua família, vai ter um emprego dos sonhos, a casa dos sonhos e tudo se resolveu. Não! Quando você ganha consciência, é quase como assim, ó, terminei a leitura de um livro, ganhei esse conhecimento, ótimo, agora a vida vai mandar. A vida vai mandar situações para colocar você em prática. E aí eu falo que é onde existe a briga, que é, será que eu realmente quero o que eu digo que eu quero? Porque aí a gente não vai mais poder terceirizar a responsabilidade. Eu não vou mais poder apontar o dedo e falar, tá vendo? Olha só, ele que fez isso comigo, coitadinha de mim. Eu não vou mais poder alimentar o meu processo vitimista interno, falando que o mundo é horrível comigo e eu só queria ser feliz e porque eu não posso ser feliz e a culpa é do coleguinha, do governo, do pai, É aí que entra um conflito. Por isso, vejam, não só de ferramentas terapêuticas, existe um ser humano. Ele precisa ter muita certeza. A gente precisa ter muita certeza se a gente está falando o que a gente quer, o que a gente diz que a gente quer. Porque eu vou ter que ter ações condizentes com o que eu quero. Por que que as pessoas ficam 10 anos na terapia e não mudam um determinado setor da vida? Pela alquimia, eu falo que é quando a gente entra na fase da sublimátil. A sublimátil é uma fase mental, é a fase dos pensamentos. Quando eu tô 10 anos na mesma terapia, falando da mesma coisa, não resolvo. Quando eu já fiz 300 milhões de processos holísticos, espirituais e eu não resolvo, eu tô empacada na sublimátil. Que é isso? Eu só tô aqui, ó, falando, pensando. Eu não passo para outra fase. Qual é a outra fase? Coagulátil. Coagulátil é a fase da matéria. É a hora que eu ponho a mão na massa. Gente, um exemplo muito simples. Eu tô pensando aqui que eu quero comer uma lasanha. Olha, me dá até água agora na boca. Uma lasanha vegana de berinjela. Se eu só ficar aqui pra vocês, ó, lasanha vegana de berinjela. Nossa, deixa eu ir lá procurar a receita no Google. Nossa, achei a receita no Google. Ai, que fácil, não sei o que. Ai, lasanha vegana. O que vai acontecer? Vai passar 5 horas, eu vou estar com fome e a minha lasanha não vai se materializar. O que eu preciso? Sair da sublimátil, pensamento, e ir para coagulátil, mão na massa. Então, pera, deixa eu ir na geladeira. Tem berinjela? Não tem berinjela. Tem massa de lasanha? Não tem massa de lasanha. Pega o carro, vai no mercado, compra berinjela, compra lasanha, volta para casa, corta a berinjela, põe no forno. Lasanha vegana de berinjela pronta. É exatamente o mesmo processo para as nossas transformações internas. Após um processo terapêutico, uma ferramenta que você utilizou, você tem que vir para a vida, tomar as atitudes condizentes com onde você quer chegar. Gente, diversas vezes no meu caminho pessoal, eu saía, da minha terapia, das minhas ferramentas, e eu tinha que tomar uma atitude prática, que eu olhava e falava assim, caraca, isso não é possível que eu vou fazer isso, não vai dar certo. E eu falava, mas espera aí. Eu acabei de ter uma consciência, eu acabei de me destravar num nível sutil, como é que eu jogo isso para a matéria? Eu ia lá e tinha a minha atitude, sem nem mesmo saber se ela ia dar certo ou ia dar errado, mas eu tinha. Porque é isso que faz a gente mostrar para o mundo, mostrar para a vida que a gente está escolhendo fazer diferente. Que a gente quer que seja diferente e que a gente quer atrair as coisas diferentes. Assim é se você está travado num relacionamento, se você está travado no seu trabalho, se você está bloqueado com o seu dinheiro, se você tem um problema com o seu pai, se você tem um problema com a sua mãe. Não é só achar que a gente vai fazer a terapia e isso vai se resolver. É exatamente o que essa temporada está nos convidando. Como é que eu paro de alimentar as minhas partes infantis? Como é que eu paro de alimentar a minha criança ferida? E eu vou tomar atitudes, escolhas com o pé no chão, com doses de realidade, de praticidade, de discernimento, para ir em direção àquilo que eu quero.
E exatamente o motivo de ser tão difícil é porque a gente não quer abandonar esse nosso lugar que culpa o outro, que terceiriza, que fica esperando um salvador. E por que é que eu quis trazer essa linha de raciocínio aqui para vocês, embalando o vídeo anterior do inverno? Exatamente porque estamos no momento de olhar para essas nossas partes que ainda estamos repetindo, que ainda temos um pontinho ali falando, meu Deus, isso ainda é um comportamento ruim em mim, eu ainda não fiz isso que eu quero, e a gente ganha coragem. Gente, uma vez eu li uma frase que disse assim, né? É muito bom ter medo, porque é quando surge o medo que é possível a gente desenvolver a nossa coragem. O que é a coragem, né? Agir com o coração. Vem de corare. É uma palavra do latim. Agir com o coração. Agir com o coração é eu ver que aqui dentro eu quero crescer, eu quero dar mais um passo. Então não dá para eu ficar chorando, lamentando, dizendo que todo mundo é culpado e que eu sou vítima das situações frustrantes da minha vida. Eu preciso olhar e falar assim, uau, que medo de dar esse salto. Uau, que medo de tomar essa decisão. Uau, que medo de fazer diferente. Vejo medo, vejo dentro do medo a oportunidade de desenvolver a minha coragem e vou fazer diferente. Esse inverno nos convida a isso, a você vir e olhar e falar, ok, aqui ainda preciso melhorar, essa partezinha preciso desapegar, esse lugar eu ainda tô assim, e eu junto a minha sublimatio, meus pensamentos, minha consciência, com a coagulatio, minha mão na massa, fazer diferente, ou tomar atitude. E vejam, não é de uma hora para outra. Do mesmo jeito que você ir para o piloto automático do carro, levou aulas de direção, tempos dirigindo para você conquistar isso, é a mesma coisa. Para a gente enfraquecer uma sinapse destrutiva, ou seja, um caminho de um padrão que é nocivo, para construir uma outra sinapse construtiva que tenha força, leva um tempo. E qual é o tempo? É o tempo de enfraquecer esse caminho já conhecido, que era o padrão negativo, e o novo padrão ganhar força e se solidificar. É a mesma coisa que você pensar, uma trilha na floresta, se ela para de ser cuidada, se as pessoas param de andar por ela, em algum momento ela vai sumir na floresta, porque o mato vai tomar conta, porque vai crescer e vai deixar de ser um caminho. E as pessoas começam a andar por um outro caminho, que se abre o mato, se cuida do mato, se ampara o chão, bate o chão de terra e se cria um novo caminho. Assim é para os nossos neurônios. Então, por favor, em um ano de Saturno, tenhamos paciência. Tenhamos paciência para entender que um caminho é de construção. E que aí, quando você sair de uma ferramenta terapêutica, você tenha consciência que você vai falar assim, ok, agora é hora de fazer o bolo, de pôr a mão na massa. Então, opa, falou, viu entrando no mesmo padrão, viu você repetindo a mesma frase limitadora, viu você chorando as picuinhas pela mesma coisa? Respira, para e pensa. Tá, como é que eu crio outro caminho? Então, paro de falar que eu sou um pobre coitado que não tenho dinheiro, crio um outro caminho. Paro de falar que os relacionamentos não dão certo pra mim, que eu tô fadada a morrer sozinha, falo uma nova frase, entro numa nova vibração. Paro de falar que as pessoas não gostam de mim, que as pessoas não me aceitam e que eu nunca sou entendida e começo a falar uma outra coisa. E aí a gente começa a caminhar para uma outra vibração, percebem? Essa é a diferença de pessoas que realmente conquistam os seus crescimentos, os seus desenvolvimentos, de pessoas que estão aí há 10 anos, 20 anos, fazendo todas as terapias do mundo e não saem do lugar. E existem exatamente esses dois tipos de pessoas. E eu falo isso porque eu tenho recebido exatamente esses dois tipos de pessoas. Tanto as pessoas que me chegam falando que já conheceram de tudo e que não saem do lugar, quanto pessoas, gente, que às vezes têm um primeiro contato com uma astrologia e muda uma vida. Tem um primeiro contato com uma constelação e muda uma vida. Porque tudo depende do que você vai fazer na sua vida depois que você passa por uma terapia, por uma ferramenta, por um ritual, por seja lá o que for. Tudo é o que você faz depois. Quantas vezes eu já não falei em cerimônias de ayahuasca? Olha,
Se você veio aqui e você não fizer nada com o que você recebeu na ayahuasca, você jogou a ayahuasca fora. Você perdeu o seu tempo. Porque, meu Deus, como é que você vem para uma cerimônia de ayahuasca, você sai daqui e você não faz nada com isso? É igual as pessoas que estão falando que estou 10 anos na terapia e não mudou. Então, meu Deus, você jogou no lixo o tempo da terapeuta, o seu tempo e o seu dinheiro, 10 anos, e você não mudou. Então, a pergunta é, mas espera aí, o que eu não estou fazendo? E olha, com muita amorosidade eu digo, cuidado para não entrarem na autossabotagem de falar, mas eu já estou fazendo tudo. Quantas vezes eu não escutei isso? Aline, mas tudo eu estou fazendo. Eu falo, mas espera aí, você não está fazendo tudo não? Porque se você tivesse, você estaria conquistando o que você deseja. Então, alguma coisa você ainda não está fazendo. Gente, o nosso ego sobrevivente, ele é muito ardiloso, ele é muito esperto. Quando a gente saca uma ponta, ele dá um tomé na gente mesmo. É aí que nascem as autossabotagens. E aí eu vou ver e eu falo, meu Deus, né? Consegui manipular eu mesma. É muita loucura, mas é verdade. Então, cuidado com essas frases, mas eu já fiz de tudo, mas eu já tentei de tudo. Peraí. Dá um passinho para trás e realmente seja honesto com você mesmo. Será que você fez de tudo? Porque se você tivesse feito de tudo, você não estaria no mesmo lugar. Esse que é o olhar que às vezes a gente tem medo de ser sincero com a gente mesmo e por isso que a gente entra numa dinâmica, né? As mentiras que nos contamos para não assumirmos as verdades que doem, né? Que vão colocar a gente no estado de coerência. Então, quais são todas as mentiras que você se conta para não assumir as verdades que te colocariam num caminho de coerência? Então, sempre respondam isso. Cuidado, a gente tem um vício na transferência, um vício em falar que a culpa é do outro. Ah, eu ainda tô parado aqui porque o outro... Gente, não, é ignorância falar um negócio desse. Eu tô parado aqui porque eu não tô fazendo. Se eu quero, eu vou pedir ajuda do outro, eu vou lá me comprometer, eu vou fazer o que eu tenho que fazer, mas não vou ficar falando. Mas é um vício que temos como sociedade, a terceirização, porque é muito fácil, né? Eu tanto terceirizo o problema, quanto eu terceirizo a salvação. Então, quando o outro vier fazer por mim, minha vida vai se resolver. Ou a minha vida tá do jeito que tá hoje horrível, porque o outro é o culpado pela minha vida horrível. E é esse o lugar que a gente tem dificuldade de sair, porque aí é abandonar esse nosso arquétipo da vítima e ir para um lugar autorresponsável, onde você vai olhar para tudo da sua vida e você vai ter que lidar com o fato de que se hoje você está numa situação ruim, um relacionamento ruim, bloqueado financeiramente, sem crescer no seu trabalho, isso é unicamente sua responsabilidade. Mas eu digo para todo mundo, se é minha responsabilidade onde eu estou hoje, então não faz sentido que, para eu estar onde eu quero, o poder está exatamente na minha mão? É isso que a gente demora para perceber. Quando a gente fica na porção vitimista, terceirizando tudo, eu estou limitado, porque é como se tudo dependesse do outro, o meu sucesso ou o meu fracasso. Quando eu me dou conta que, na verdade, eu sou o protagonista da minha própria história, eu percebo que o poder, tanto de me enfiar na lama, quanto de me fazer crescer, continua na minha mão. E é aí que a gente precisa ganhar consciência de que somos seres ilimitados. Então, sim, você pode ter o seu relacionamento saudável, você pode ter o seu dinheiro, você pode ter o trabalho que você quer, viver a vida do jeito que você quer, desde que você caminhe e faça o que precisa ser feito para chegar nesse lugar. Senão, você pega toda a sua potência, entrega na mão do coleguinha e fala assim, faça o que você quer da minha vida. Ou me jogue na lama, ou me coloque para subir. Alguma dessas coisas é sustentável? Com certeza não. Viajante. Depois desse momento, eu desejo muito que você possa aproveitar esse silêncio, essa introspecção que os portais do inverno nos oferecem para você analisar aí quais são essas partes da sua vida que você precisa desapegar, que você precisa deixar ir, que parte sua vitimista que você precisa olhar para ela com compaixão, com certeza, mas abandonar, e o que você precisa fazer para colocar a mão na massa. Quais são as atitudes
efetivas para você seguir em direção àquilo que você quer. E olha, eu digo por experiência própria, depois que a gente retoma o nosso poder pessoal, a vida muda. É desafiador ser autorresponsável por tudo? É claro que é, porque a terceirização ela é muito mais fácil. Porém, a terceirização não nos leva a lugar nenhum, nunca. Nunca, nunca, nunca. E olha que eu não gosto de usar essa palavra, tá? Mas eu digo aqui pra vocês, por pele, por experiência de pele, até hoje. Eu não sei se daqui 30 anos eu vou estar falando uma coisa diferente. Mas hoje eu digo, terceirizar o nosso sucesso ou o nosso fracasso não nos leva a lugar nenhum. Em contrapartida, retomar o poder pessoal, retomar a consciência de que você é dono da sua vida e que é você que manda nela e que você quer viver do jeito que você quer viver e você tem todas as ferramentas e os recursos para fazer isso acontecer, isso é edificante. Isso é engrandecedor e nunca, nunca, nunca ninguém vai poder tirar isso de você. O que você vai ter construído dentro, o que você vai ter se fortalecido dentro, ninguém rouba, ninguém tira, porque você retomou o seu poder pessoal. Então é isso que eu desejo com essa nossa troca por aqui hoje, que você aproveite esse momento do inverno para olhar para essas partes suas, para ter coragem para tomar suas decisões, plantar suas sementes e realmente, como já dizia nosso amadíssimo Einstein, se você deseja um resultado diferente, é preciso fazer escolhas diferentes.